Esse é o trabalho apresentado ao Programa de Iniciação Científica, no período de 2021-2022. Eu sou Letícia Leal de Oliveira, aluna de graduação do curso de Nutrição da Universidade de Brasília. O trabalho foi feito sob a orientação da professora Raquel Botelho, com o tema de neofobia alimentar infantil e crianças com síndrome de Down. A introdução alimentar é essencial, fundamental para o bom desenvolvimento dos indivíduos, porém, nesse período, existe um consumo limitado de alimentos, sendo os alimentos mais recusados as frutas e as hortaliças. E assim, existe a caracterização da neofobia alimentar, que é caracterizada como a resistência em provar novos alimentos, principalmente esses dois grupos citados anteriormente. Essa neofobia ela pode perdurar até a fase adulta, pode trazer consequências aos indivíduos, e as estratégias inadequadas que muitas vezes são utilizadas pelos responsáveis podem dificultar a intervenção. Com relação aos indivíduos com síndrome de Down, essa é uma condição genética, onde esses indivíduos apresentam uma alta taxa de sobrepeso e obesidade. Além disso, eles possuem características anatômicas e estruturais diferentes, o que pode dificultar essa introdução alimentar também. Por isso, é fundamental que exista a educação alimentar e nutricional com toda a família. E, além disso, os hábitos alimentares inadequados de todos esses indivíduos pode trazer consequências e ser fator para doenças crônicas não transmissíveis. Assim, o objetivo do estudo foi comparar a neofobia alimentar em crianças brasileiras com síndrome de Down, com idade entre 4 e 11 anos, com crianças que não possuem a trissomia 21. Para isso, foi feito um estudo com corte transversal para determinar a neofobia alimentar. O instrumento utilizado é composto por 25 itens, sendo divididos em 3 domínios, sendo primeiro a neofobia geral e, em seguida, a aceitação de frutas e hortaliças, respectivamente. A coleta de dados foi feita por meio online, a amostra foi por conveniência, a captação dos respondentes também foi feita por meio de redes sociais e entidades que trabalham com crianças com síndrome de Down e profissionais da saúde que trabalham com esse grupo também. A análise de dados foi feita por meio de registro no Google Forms. Posteriormente, eles foram exportados para uma planilha do Microsoft Excel e a análise de dados quantitativos foi feita por meio de uma estatística descritiva. Assim, podemos ter alguns resultados com relação ao primeiro domínio, que é a neofobia geral, sobre o questionamento se é o responsável, né, coloca que a criança acha divertido provar alimentos que nunca experimentou antes. A maioria dos respondentes colocaram que discordam dessa afirmação, ou seja, as crianças têm uma resistência a provar alimentos que nunca tiveram contato. Sobre o domínio de frutas, o quanto você acredita que a criança gosta de provar frutas novas? A maioria dos responsáveis respondeu pouco para essa afirmação, sendo 36,80%. E sobre o domínio de hortaliças, o quanto você acredita que ele gosta de provar hortaliças novas? A maioria dos responsáveis colocou que a criança não gosta nada de hortaliças que nunca tiveram contato. E sobre o ambiente em que acontece essa alimentação acompanhada, a maioria dos responsáveis responderam que se a criança estiver em um ambiente com um amigo, ele tende a aceitar o alimento que as outras crianças estão comendo. Assim, foi possível concluir que existe um grau de neofobia alimentar nas crianças participantes do presente estudo, existe uma dificuldade na aceitação de frutas e hortaliças, o ambiente e a companhia na hora da refeição ele podem influenciar na aceitação de alimentos e é importante a oferta de um mesmo alimento repetidas vezes. Obrigada.